pessoas que nunca ouviram o Evangelho, apesar de estar em terceiro milênio, né? Estamos aqui no Nordeste, existem pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca foram evangelizadas. Nós estamos aqui vivendo dias especiais. Eu diria que eu estive o ano passado num fórum que aconteceu em São Paulo, foi o primeiro fórum sobre refugiados cristãos. Eu já vinha com o meu coração queimando, né, sobre essa temática dos refugiados, acompanhando essa questão da Síria também, que tem dado muito na mídia. E quando apareceu, eu vi um anúncio, né, nos cartazes, de um fórum sobre refugiados cristãos em São Paulo. A primeira coisa que eu fiz foi me inscrever, tempestivamente. E eu já viajei daqui para lá, já questionando a minha fé. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? A despeito da gente estar no ministério, trabalhando, evangelizando, gerindo uma missão, mas eu acho que tem algo mais a ser feito. E quando nós estivemos lá, que vimos o trabalho, aquelas organizações que estão trabalhando lá em São Paulo com refugiados, ouvimos alguns testemunhos de irmãos, nós voltamos para cá, decididos de fato a tomar uma atitude, a agirmos então. E assim nós começamos este ano a trabalhar com refugiados, com acolhimento de refugiados, de uma forma focada, né? Nós somos uma agência muito pequena, uma estrutura muito pequena, temos dado passo de fé, e a gente não tem uma estrutura para fazer muitas coisas, mas então resolvemos focar então em refugiados que sejam cristãos e que sejam da Venezuela, aqui mais perto, porque tem a facilidade da língua para a gente falar, ouvir, aprender também, não é? Se fosse o árabe, seria bem mais complicado. As organizações trabalham com pessoas da Síria, tem um grau maior de dificuldade de receber, para acomodar, para ter intérprete também, até eles virem assim aprender o português. E com as irmãs é mais fácil, não é? Nós temos visto nesses dias, eu queria convidar as três para virem aqui à frente, ou as quatro, não sei, para cantar um cântico, não é? Ver o que vocês podem cantar, porque é um cântico que fala de algo que está acontecendo nos nossos dias, que eu não entendo. Eu confesso que eu não entendo. Mas imagina você ter um cubo, você faz uma pressão sobre esse cubo e tudo que está ali dentro vai se escalando e vai saindo. Vai saindo. É o que está acontecendo com a igreja da Venezuela. Tudo que nós vamos falar aqui sobre Venezuela diz respeito também à igreja da Venezuela. Às vezes a gente pode pensar que estamos falando aqui só da economia ou só da saúde do país ou nação, mas ali está uma igreja que está se espalhando, uma igreja que está saindo pelos poros, está vazando de fato para toda a América Latina e para outros continentes também. Então nós temos a fronteira da Venezuela lá em cima, na parte norte, onde fica mais perto da capital e também tem grandes cidades ali. E ali já fica a fronteira com a Colômbia. Então tem uma cidade chamada Cúcuta, cidade fronteiriça, e ali já passou quase 1 milhão de pessoas. Aqui no Brasil nós temos a cidade de Pacaraima, de Pacaraima, depois eles passam de Pacaraima e vão para Boa Vista. É um caos também. Ali já passaram mais de 60 mil pessoas, tanto lá em Cúcuta e em outras cidades de Colômbia, Bogotá, como também em Boa Vista. Está havendo uma coisa chamada xenofobia, uma rejeição ao estrangeiro. Inclusive já começa a ver isso dentro das igrejas, para nossa tristeza, né? Já começa a ver dentro das igrejas, de maneira que a gente não entende esse momento. É um momento muito especial. Eu disse lá em São Paulo, no momento que nós tivemos de compartilhar, que o estrangeiro e o refugiado não precisam da gente não. Eles não precisam da gente não, estão aqui no Coimbra. Nós é que precisamos deles. Sabe para quê? Para amar, para treinarmos para a eternidade. Porque, irmãos, na eternidade
na eternidade, o que vai prevalecer não é quantos cursos nós fizemos, não é quantas graduações você fez, mas o que vai prevalecer é a nossa santidade e o nosso amor, o quanto amamos, o quanto amamos. E quem sabe, irmãos, esse momento seja um momento de cura para a igreja do Brasil, para a igreja na Argentina, para a igreja no Chile, no Equador. São igrejas que estão recebendo pessoas da Venezuela. A igreja da Venezuela está se esvaindo, está fugindo realmente, como toda a parte da nação, como vocês vão ver. E aí, irmãos, é nesse aspecto que nós vamos compreender que não é grego, não há judeu, tá certo? Não há homem nem mulher. Todos somos um em Cristo e somos uma só igreja do Senhor. E eu queria passar a palavra para Gisele. Ela vai. Primeiro eu queria vocês podiam se apresentar, né? Dizer o nome. Dios les bendiga. Bueno, ya el pastor habló, somos de Venezuela. Para nós é um prazer estar aqui. Ainda estamos nesse processo de aprender português, assim que estamos falando portunhol, né? Mistura aí de português com espanhol. Meu nome é Gisele, sou de Puerto Ordaz, pertenezco a la Iglesia Evangélica de Jesucristo en Venezuela. Buenas noches, Dios le bendiga. Mi nombre es Kerlin Jiménez, soy de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Pertenezco a la Iglesia Evangélica Dios de Paz. Pastor también nos pidió que comunicáramos la profesión. Yo estudié ingeniería metalúrgica con 8 años de experiencia en la empresa. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Nordani Lira y soy maestra. Dios les bendiga. Mi empresa en Puerto del Cielo. Buenas noches, mi nombre es Ney. Nuestra iglesia es Primera Iglesia Bautista de Camaná, del estado sur de Venezuela. Queremos declarar que somos uno en Cristo Jesús. Para Dios no existe iglesia brasilera, ni venezolana, ni cubana, ni peruana. Para Dios somos una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, como lo habla Efesios capítulo 4, la unidad en el Espíritu. Amén. Gracias Jesús, te adoramos. Somos uno en Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu lo son. Somos uno en el Señor, sin importar lengua, cultura o nación. Nos une su sangre preciosa, nos une su Espíritu Santo, nos une, seguimos de Dios por medio de aquel que nos amó. Nos une su sangre preciosa, nos une su Espíritu Santo, nos une, seguimos de Dios por medio de aquel que nos amó. Una sola iglesia, una sola fe y una esperanza de vida en Él. Un solo bautismo, un solo Señor y un solo Dios y Padre de todos. Una sola iglesia, una sola fe y una esperanza de vida en Él. Un solo bautismo, un solo Señor y un solo Dios y
nessa noite sobre algo que a gente pode repensar na nossa caminhada cristã. Estou há 40 anos, mais de 40 anos, no Evangelho pela graça de Deus. A gente vê muita coisa troncha por aí afora, não é? Mas uma coisa a gente não pode fugir dela, é que existem gêmeas siamesas, e eu queria falar dessas gêmeas siamesas. Por isso eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Nós temos muita facilidade como igreja de pegar uma corrente, pegar outra corrente, pegar uma moda, e agora a moda é essa, agora o ministério é esse, não é? Então tem igrejas que abraçam a linha e sei lá o que, tanta coisa troncha por aí afora. Mas sabe, irmãos, eu queria falar de gêmeas siamesas, eu queria falar da piedade, eu queria falar da misericórdia. A piedade e a misericórdia, pastor, são gêmeas siamesas. Elas andam juntas, não podemos separá-las, não podemos separá-las, porque a piedade sem, não pode notar isso, a piedade sem a misericórdia é vida somente pura religião, mas a misericórdia sem a piedade vira apenas obra social. E isso, há organizações, existem até religiões que fazem muito bem. As duas, de fato, têm que andar juntas. Você não pode separá-las. E por isso eu gostaria de ler com vocês aqui esse trecho que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, e deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Meu irmão e minha irmã, igreja de Ferreiros, não sei a sua idade, não sei a sua formação, não sei há quanto tempo você está,
Mas essa carapuça é minha. Mas essa carapuça também tem exatamente a medida da sua cabeça. Cabe em todos nós. Vá e faça o mesmo. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que nós não fazemos e pensamos que somos inocentes quando de fato não somos. Aqui nós encontramos no texto esse homem que era um perito da lei, era conhecedor das Escrituras, de todo o Velho Testamento. Um homem que nos dias de hoje se compararia a um exegeta, a um professor de teologia, sabia tudo muito bem, mas ele queria pôr Jesus à prova. É tanto que ele conhecia a lei. O que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, bom, como é que você lê? Como é que você entende isso? E ele diz, conforme está no texto escrito na lei. Jesus diz, faça isso e viverá, pratique isso. Ele diz, sim, eu sei, mas quem é o meu próximo? Sabe, irmãos, nós sabemos quem é. Nós sabemos quem é o nosso próximo. Eu quero puxar muito para nós aqui, não quero dar aqui, falar muito sobre quem está dando aula de história. Quero trazer para a gente, quero trazer para a nossa realidade aqui. Implicação prática para a gente. Como anda o nosso coração? Como anda o nosso coração com respeito às pessoas que sofrem? Eu não quero falar somente com respeito às pessoas que sofrem, como se a ênfase desse texto fosse tão somente a misericórdia, mas ele fala de vida eterna, ele fala de salvação, ele fala de vida com Deus, ele fala de amor, ele fala de amar a Deus com intensidade de alma, amar a Deus com intensidade de alma e amar o próximo como a nós mesmos. Mas a gente pode ver que o amor aqui não é traduzido somente em sentimento, mas sobretudo em atitude. Em atitude. E foi justamente vendo isso e avaliando esse texto, avaliando também o contexto da nossa viagem a São Paulo, e vendo essa questão dos refugiados, vendo também o que Deus fala para a gente lá no livro de Deuteronômio, que nós vimos que não tem como a gente fugir. Se queremos viver pela palavra, não tem como nós fugirmos desse momento como a igreja está passando, que é um momento tão especial, e nós temos que estender a mão aos estrangeiros, nós temos que estender a mão àqueles que estão batendo a nossa porta, nós temos que bater a mão àqueles que estão, estender a mão àqueles que estão caídos. Então nós precisamos de fato, irmãos, olhar o mundo, olhar as pessoas com os olhos da piedade e com os olhos da misericórdia. Temos que desenvolver nossa piedade, a nossa vida relacional com Deus, mas isso tem que ser traduzido em algo prático. Se você tem dúvida, vamos lá no livro de Tiago, quando falar a respeito de fé. Às vezes, irmãos, isso já foi dito em muitos congressos, nós como brasileiros já fomos muito criticados, porque nós somos, a igreja brasileira em si é uma igreja que tem um confessionalismo muito forte. Nós confessamos muito. Existe até aqueles que não acompanham aquilo que a gente confessa. E o que esse texto traz para a gente, irmãos, é um desafio da gente ser coerente. Da gente ser coerente, a nossa fé é coerente. Nós temos uma fé prática, uma fé que confessa, uma fé que nos leva a se relacionar com Deus, uma fé que nos leva a nós amarmos a Deus com toda a intensidade da nossa alma, mas uma fé que leva a gente a amar o próximo, mas não é somente amar por sentimento, a dizer Jesus te ama e eu te amo também, e tapinha nas costas, mas uma fé que nos leva a agir em prol do próximo. Nós vamos aqui para o livro de Deuteronômio, capítulo 10, 18, diz assim: ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amém os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no.
nós pensamos, nós cremos no Senhor Jesus e cremos na nossa salvação pela fé no Senhor Jesus. Mas, irmãos, cometemos muitas vezes, ou não pensamos no desatino, né? Nossa forma de ignorar as coisas, que nós não vamos dar conta da nossa vida a Deus. Salvou, passaporte para a eternidade, e a bem e as ruas de ouro onde estão, as mansões celestiais onde estão, e nós não vamos dar conta da nossa vida a Deus. Vamos lá no livro de Mateus 25, e nós vamos ver no versículo 41, diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Sabe, irmãos, essa é a pauta daquela reunião do grande julgamento no final da história. Nós vamos mostrar, vamos ser provados por quando nós amamos ou quando nós deixamos de amar. Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde a igreja está sendo confrontada. Não estou falando da nossa igreja aqui, não estou falando da outra igreja lá, mas a igreja do Senhor está sendo confrontada, ou está sendo preparada para os últimos dias, de fato. Então nós estamos tendo grandes oportunidades de nos expressarmos como o povo de Deus, como gente de Deus, gente que conhece a palavra, para pregar a palavra, mas também para amar conforme a palavra. Para amar conforme a palavra. Esse texto que nós lemos aqui do livro de Mateus, do livro de Lucas, do bom samaritano, essa parábola do bom samaritano, a gente vê que esse homem conhecia a palavra, ele conhecia a palavra, mas ele não aplicava essa palavra. E nós corremos o risco, irmão, muitas vezes, de somente estudar e não aplicar, você cresce a cabeça, mas o coração parece que encolhe e termina você ficando como um girino. Sabe o que é um girino? Não? Girino, né? Cabeça grande, muito conhecimento, mas pouco sentimento, desprovido de coração, feito um girino. Girino é aquele sapinho de árvore, né? Tem cabeça grande, mas não tem coração. E nós estamos vivendo aqui, irmãos, dias onde nós temos a oportunidade de amar. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas esperam que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, sejamos a expressão de Deus. Certa vez, eu era adolescente, parece que não faz muito tempo, né? Mas eu entrei num hospital e eu lembro bem, era lá em João Pessoa, uma parede de azulejo, naquela época era azulejo ainda, né? Ninguém sabia o que era cerâmica, era azulejo verde com letras pretas. E ali estava escrito uma frase que dizia assim: o médico é o reflexo de Deus na esperança dos que sofrem. Passei lá depois, o hospital foi tirado, a parede foi derrubada, não existe mais nem hospital, mas a frase ficou comigo. A frase eu guardei, a frase eu decorei, a frase eu compreendi. O médico é o reflexo de Deus na esperança dos que sofrem.
Imagina você estar com alguém num leito, num apartamento, no hospital, e a pessoa está sofrendo, e você aperta lá na campainha, e de repente o médico chega, e o parente que está próximo, ou se a pessoa pode falar, a primeira coisa que diz: ah, doutor, graças a Deus que o senhor chegou. Graças a Deus. É mesmo assim, não é? Graças a Deus que o senhor chegou. Irmãos amados, quando alguém diz: oh Deus, me ajuda, oh Senhor Jesus, me ajuda, eu quero falar que é aquelas pessoas que não são crentes, que gemem também, que sabem da existência de Deus, que sabem que Deus é bom, donas de casas, homens e mulheres e outras pessoas, e que podem estar gemendo numa situação difícil, de angústia, num acidente, ou numa outra situação difícil, aflitos. Hoje o número de suicídio está crescendo assustadoramente, até entre pastores, se você quer saber. Mas gente está angustiada e diz: Deus, me ajuda, Senhor, me socorre. E de repente Deus pode usar a sua igreja. Deus pode aprover a Deus de querer usar você, porque se a pessoa está pedindo ajuda de Deus, e se você é um servo de Deus, e se o Espírito de Deus está em você também, Deus pode querer usar você. Por essa razão você precisa ser disponível para Deus. Você quer uma outra área que Deus nos usa muito? A área da oração. É possível que haja alguém que já teve sonhos à noite de orar para orar por alguém, sonha com a pessoa e acorda imediatamente, e o impulso é tão forte, não sabe nome, não sabe identidade, não sabe de que cidade é, não sabe bem, só sabe que tem que orar por aquela pessoa, e ora, e ora, e ora. Isso já aconteceu comigo, eu sei que acontece com muita gente também. É Deus usando os seus servos em prol daqueles que lhe pedem socorro. Por essa razão, esse texto nos mostra que não basta somente conhecer a lei, não basta somente conhecer o mandamento. Esse amor a Deus, ele é traduzido em forma prática da sua relação com Deus, mas isso é traduzido também numa relação horizontal, na aplicação desse amor às pessoas, ao próximo, como se fosse você. Entendam, é bom a gente entender isso, que uma coisa não pode andar desassociada da outra, e aqui é o local de nós praticarmos, porque no grande dia, como já vimos, seremos confrontados com essa verdade. A piedade e a misericórdia, elas andam juntas, são gêmeas siamesas, não podemos separar. Não estou falando aqui só para chamar a atenção dos irmãos, não estamos falando aqui de evangelho integral, uma coisa, missão integral, uma coisa que eu quero. O evangelho é nobre, o evangelho é completo, o evangelho não precisa de aditivo, o evangelho não precisa de novos títulos, o evangelho não precisa de novas nomenclaturas ou de novas tentativas para que alguém entenda. O evangelho não precisa de outras coisas, de artifícios que se usa. O evangelho é a mensagem, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? É o poder de Deus. E a piedade e a misericórdia, elas andam de mãos dadas, porque são gêmeas siamesas. Quero deixar isso com os irmãos, essa palavra com os irmãos, para que atentem para essa prática, para que o mundo possa ver-nos como servos de Deus, como aqueles que agem em nome de Deus, como aqueles que agem para a glória de Deus, como aqueles que buscam atrair glórias e elogios e reconhecimento ao nome de Deus. Está 8 meses paralisado. A gente pode ver que as principais empresas fechando, as principais empresas que geram emprego e que geram divisas para o país estão fechando. Muchos empleados, yo tengo dos vecinas jóvenes, Ela tem duas vizinhas jovens que trabajan en una compañía eléctrica. que trabalhavam em uma companhia elétrica Y últimamente ellas hablaban que iban a la oficina e
E o momento ele falava que ia ao seu escritório, ao seu trabalho. Y estaban solamente ellas en la oficina. E estavam somente eles lá no escritório da No empresa. había nadie más. Não havia mais ninguém. La gente no está yendo a las empresas, está saliendo del país. As pessoas estão saindo do país. Só um detalhe: ela é engenheira, trabalhava numa siderúrgica e para ela vir para cá, ela pediu férias. Ela não disse à empresa que ela ia sair. Ela não disse à empresa que ela ia abandonar o país. Se ela tivesse feito isso, ela não passaria do aeroporto, na alfândega. Finalmente, PDVSA, que es la principal empresa que genera dinero para el sustento nacional, también está con mucho menos producción, y a lo largo del gobierno que tenemos actualmente, São refinarias. muchas refinerías se incendiaron por cuenta de que están manejadas por personas que no tienen la capacidad. Várias refinarias que são dirigidas por pessoas que não têm capacidade, normalmente são militares. Isso trouxe uma desestabilização na sua estrutura e muitas delas pegaram fogo, incendiaram Y ya no están produciendo. e não estão produzindo. Quiero dejarles este capítulo, este verso de la Biblia en Efesios capítulo 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que de antemão nós andássemos nelas. Pedimos Efésios su 2:10. oración por nuestra nación. Pedimos oração pela nossa nação. Buenas noches, Boa noite. Dios les bendiga. Deus abençoe. Quiero compartir con ustedes acerca de la situación de salud en Venezuela. Quero compartilhar com vocês acerca da situação da saúde na Venezuela. El 88% de nuestros hospitales están cerrados 88% dos hospitais estão fechados, debido a que no hay insumos para tratar a los pacientes. devido a que não há insumos, quer dizer, não há medicação nem equipamentos para tratar os pacientes. Nuestros médicos están saliendo del país debido a que su sueldo no les alcanza para sobrevivir en Venezuela, como decía. Os médicos estão saindo do país porque o que ganha não dá para sobreviver. Sí, no tenemos, es difícil, no tenemos nada, no tenemos guantes, no tenemos medicamentos, no tenemos inyecciones, no tenemos absolutamente nada para atender a los venezolanos. Nós não temos medicamento, não tem gás, não tem antibiótico, né? Não tem nada para atender os venezuelanos. Aquí podemos ver un médico venezolano que dice lo que le estoy diciendo, que no tenemos ninguno de los insumos médicos. El costo de las medicinas que se pueden encontrar en Venezuela son muy altos. Os medicamentos que podem ser encontrados na Venezuela são caríssimos. Y el venezolano tiene que optar, o compra algo de comida o compra un medicamento. O venezuelano tem que escolher quando pega o dinheiro, ou compra medicação ou compra alimento. Otra área de la salud que es bastante preocupante en Venezuela Outra área de saúde que é muito preocupante em Venezuela es el área funeraria. é a área funerária. Si por casualidad se muere un pariente, tienes que esperar hasta 7 días para enterrarlo. Se morre um parente, a família tem que esperar até 7 dias para poder enterrar. Sí, el costo de un servicio funerario son hasta 25 millones de bolívares. Um serviço funerário custa cerca de 25 milhões de bolívares. Imagínense la situación. Isso aí dá para você perceber que representa algumas dezenas de salário mínimo, né? E também uma outra questão que elas me falaram, que ela não está falando agora, que é a questão da urna funerária, que já não existe mais material para aquelas urnas convencionais. Você faz urnas de madeira da mais simples possível, outras até de cartão, né? De papelão. Papelão para elas é rapadura, mas é cartão mesmo, né? Para poder enterrar as pessoas
mais pobres. E os cadáveres ficam apodrecendo, se decompondo no próprio necrotério, até se conseguir alguma solução para o enterro. Isso no país, não é no estado de Ávila, eu sei, é no país. Así es. El área de salud psiquiátrica, tenemos acá que dice, los pacientes psiquiátricos están en peligro de ser echados a la calle en Venezuela. Os pacientes psiquiátricos estão a ponto de serem deixados na rua, né, em Venezuela, porque também não tem mais o que fazer com eles. Así es, no tienen cómo alimentarlos, no tienen medicina, No como Comida e nem medicamentos. Como vemos acá, así se encuentran los centros psiquiátricos. Las personas duermen en los suelos. Ali é o centro psiquiátrico da Venezuela. Otra área que está muy afectada por la crisis en Venezuela es la educación. Outra área que está sendo muito afetada em Venezuela é a educação. Nuestros niños están siendo muy afectados. Nossas crianças estão sendo muito afetadas. Deserción escolar en Venezuela se encuentra en más del 50%. A deserção, abandono das escolas se encontra em mais de 50%. As crianças abandonando a escola. Sí. Las crisis política, económica y social está afectando a nuestros niños. Ya no asisten. A crise econômica e social está afetando as nossas crianças. Los centros educativos están vacíos. Además de eso, están contaminados. Los centros están vacíos, las escuelas están contaminados, el agua. As escolas estão vazias e também estão contaminadas. Você vai na cozinha contaminada, você vai beber água, a água da Venezuela é água contaminada, inclusive com chumbo. Por causa do rio, você pega peixes do rio lá, inclusive na cidade dela, que é Porto Ordaz, onde tem um rio grande lá, pega os peixes, mas os peixes são contaminados por causa da forma como o tratamento é feito nas minas, contamina o rio. El 45% de los maestros están abandonando las escuelas. Mais de 45% dos professores estão abandonando as escolas e, consequentemente, o país. Y el 60% de las escuelas públicas, por lo mismo del sueldo. E 60% das escolas privadas e públicas também estão deixando o país. El hambre y el cierre en las escuelas dejan las aulas vacías en Venezuela. A fome fecha as escolas e deixa as escolas vazias. Vamos a tener un pueblo analfabeto. Quem tem um pouco de dinheiro, o que consegue está deixando a nação. O que vai ser daqui para vocês? Quiero compartirles algo que viví en mi casa acerca de la educación. Quero compartilhar algo que vivi na minha casa com respeito à educação. Yo daba tareas dirigidas y tenía muchos alumnos que ellos decían, maestra, no entiendo porque tengo hambre. O sea, no era uno, eran varios y siempre, o sea. Das crianças que foram visitar, dizer, professora, eu não entendo porque eu passo fome. Sí. Y es difícil, y lo que yo podía brindarle en ese momento que estaba en Venezuela era yuca. Y venía uno y venía el otro y venía el otro y decían, no entendemos por esa situación. E o que eu dava para as crianças era mandioca e não tinha para todos. Só um detalhe, há famílias que passam 1 mês, 2 meses comendo somente mandioca e nada de proteína, porque quando come peixe você tem proteína, mas não tem peixe contaminado. Um polho, um galeto, né? Um galeto mais caro do que um salário mínimo. Então não come, isto é, e não fica comendo. Você está bem, meu irmão? Oh, a paz do Senhor, tudo bem. Mas cheio de mandioca, nada de carne, nada de proteína. As crianças sentam, como as crianças estão sentadas ali. Vamos cantar. Vamos agora louvar, vamos orar. Cheios de mandioca, quando tem. Porque também não tem mandioca para tudo. Não tem mandioca para tudo. La mayoría de nuestros niños allá en Venezuela salen a las calles a pedir comida. La mayoría de nuestros niños salen a
A maioria das crianças saem às ruas para pedir comida. Irmãos, estamos vivendo uma tragédia sem precedentes na história. Se alguém ousasse escrever um livro de ficção há 10 anos atrás, fazendo dessa realidade hoje uma ficção, ninguém acreditaria que isso um dia poderia acontecer. E aqui perto da gente. Así es, el 80% de nuestros niños están en un estado de desnutrición. 80% das nossas crianças estão dentro do estágio de desnutrição. Para nuestros niños no hay vacuna porque no se encuentra, no hay medicamentos porque no se encuentra. Realmente no hay cómo atender a nuestros niños que están enfermos. Para nossas crianças não tem como ter vacina, não tem como ter alimento, não tem como ter medicamento, não é? E por isso eles estão enfermos e morrendo criança constantemente. Aliás, em função disso, a mortalidade infantil tem crescido assustadoramente na Venezuela. É uma geração que está desaparecendo, que está sendo dizimada. Mas eu quero dizer para você que não se assuste não. Não fica assustado não. Porque se você pegar os livros de história, você vai perceber que em 1933 a 1936, Stalin e Lenin mataram de fome mais de 14 milhões de pessoas na Ucrânia. Eles mandavam o exército ir na casa dos agricultores, tirar a comida e trazer para alimentar o exército. Acontece que o Maduro, lá na Venezuela, ele reza na mesma cartilha de Lenin e de Stalin. E é a mesma coisa que ele está fazendo com uma nação. Así es. Un millón de niños están en situación crítica. Realmente es mucho más de lo que está allí. Hay muchos más niños sufriendo de hambre, de desnutrición. Los papás los están dejando en los terminales porque no tienen cómo mantenerlos. Mais de 1 milhão de crianças desnutridas e passando fome, e a situação é crítica. Então o que está acontecendo? Os pais estão abandonando as crianças nas estações rodoviárias e nos aeroportos e deixam as crianças lá com um papelzinho, porque ali eles colocam o nome e a idade da criança para quem levar, saber então pelo menos alguns dados dessa criança. E eles abandonam essas crianças para que não possam ver, para que não vejam essas crianças morrendo de fome. Isso, irmãos, nunca você vai ver na Globo, nenhuma televisão, nada do impresso, nada do jornal. Así es. Las casas de abrigo de niños huérfanos ya no se dan abasto, no tienen cómo mantenerlos y entonces están cerrando. Os orfanatos estão fechando. Eu só queria aqui, nós temos a Amanda, que é nutricionista, até já nos abençoou bastante, inclusive recentemente nessa área da nutrição. Você imagina pegar uma criança de 5 anos e projeta daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, uma criança que tem 5 hoje, ela estaria numa idade produtiva, estaria com 20 anos. Ou entrando para a universidade, ou já trabalhando, produzindo divisas, ou se autossustentando. Você imagina que uma criança nessa situação, com um grau de desnutrição grave, daqui a 15 anos o sucesso está pequeno, e sem professores e analfabeto, ela vai estar com saco pequeno e sem professor. E você imagina isso, considerando que isso vai representar 80% da população, o que vai ser dessa nação daqui a 15 anos. Así es. Nosotros en AMAI tenemos un sueño que es traer niños acá. Nós, AMAI, temos um sonho que é trazer crianças para cá. Porque estamos seguros que aquí no van a pasar hambre. Aquí su vida va a cambiar totalmente. Pedimos su ayuda, hermano. Pedimos sua ajuda, irmãos, porque as nossas leis não nos ajudam. Fica aqui de pé. Ney, fica de pé. Essa irmã está embaraçada. Mas ela não está embaraçada porque não sabe para onde vai. Ela não está embaraçada porque não sabe o que fazer. Ela está embaraçada porque justamente sabe o que fez e para o que vai fazer. Só que embaraçada, em espanhol, é grávida, não é? Então ela está grávida. Obrigado, filho. Pode sentar. É uma das formas que a gente está tendo de trazer criança no ventre da mãe. Então vamos trazer mais crianças, mais mulheres embaraçadas para cá. É uma forma da gente ajudar, da gente abençoar, não é? Seja muito bem-vinda de coração. Nós temos uma outra bebê, a Zoe, que
que está com 30 dias, né? Está conosco também, uma alegria para a gente. Graças a Deus. E quem sabe Deus vai nos dar a graça de termos mais mulheres embaraçadas, mais mulheres grávidas aqui e terem seus bebês aqui, não é? Le pedimos que oren por nuestros niños y también pedimos su colaboración. Somos el pueblo de Dios. Graças. Pedimos que orem pelas nossas crianças e orem por nós, pelo nosso projeto também. Estamos terminando agora. Podem ficar tranquilos, porque antes dela é a última pessoa que vai falar aqui, depois do pastor com a bênção apostólica. Bueno, Y va a ser rápido. todo lo que mis hermanas han hablado está afectando directamente al pueblo de Dios. Tudo que as irmãs têm falado dizem respeito também ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus. Muchos pastores y líderes están saliendo del país y las iglesias están quedando solas. Muitos pastores e líderes têm saído do país. Eu tenho um vídeo, porque não dá para passar muita coisa, mas eu tenho um vídeo que foi feito por 2 jovens da Visão Mundial na praça em Boa Vista, aqui em Roraima, onde chegou a população local e começou a fazer um movimento de repressão, porque eles estavam hospedados em barracas na praça de Boa Vista, e de repente um grupo daqueles venezuelanos ali se juntaram, deram as mãos e começaram a orar e exclamaram: Senhor, é porque naquele meio nós teníamos pessoas. Nosotros creemos que este proyecto es una respuesta de oración al pueblo que está en Venezuela. Mucha gente quiere salir y esto podría ser una gran bendición para ellos. E nós cremos que esse projeto é uma resposta de oração à igreja de Venezuela, que muita gente vai sair. Nuestra prioridad es ayudar, como dice la palabra, a los hermanos de la fe. A nossa prioridade é ajudar os domésticos a fé. Para evitar la xenofobia, como sucede en Roraima, que mucha gente que no tiene temor de Dios están haciendo cosas erradas. Para evitar o que está acontecendo em Roraima, porque muita gente não tem temor de Deus, não tem o temor de Deus, estão fazendo coisas erradas. Y también porque creemos que son personas que pueden bendecir a Brasil, personas con ministerios, personas misioneras, pastores que pueden ayudar aquí. E também cremos que são pessoas que possam ajudar o Brasil, a obra missionária aqui no Brasil. Pessoas de ministério. Nuestra otra prioridad es que sean personas con algún conocimiento profesional, algún oficio, para poder ayudarnos a conseguir empleo aquí en Brasil. Também pessoas que têm um conhecimento profissional que possam desenvolver para conseguir recursos aqui no Brasil. Aquí vemos Venezuela, está bien distante de Recife, que está de este lado, pero creemos que podemos traerlos, así como llegamos nosotras. Então, os irmãos de Venezuela fica do norte do Brasil, está muito distante de Recife. ¿Qué ofrecemos en el proyecto? Primeramente, conseguir pasajes de avión para los hermanos refugiados. Nós oferecemos passagens para os irmãos refugiados. Hospedaje y la alimentación. Durante el tiempo que estén en la casa de refugio. Durante o dia que ficarem na casa de refúgio. También ofrecemos ayuda para tramitar sus documentos. Também oferecemos ajuda para os trâmites dos documentos. Atención médica, odontológica. A saúde médica, odontológica y psicológica. En este organigrama nosotros estamos estructurando el proyecto, estamos iniciando. Yo estoy a cargo de las relaciones internacionales. Isso, nosso organigrama de como estamos estruturados. Eu estou a cargo das relações internacionais. Na verdade, todo o contato feito nas igrejas e com as pessoas, os candidatos para virem para cá, primeiramente é feito através da TISAN. Nuestra hermana Kevin está encargada de hacer la agenda para la movilización aquí en Carpina y Recife para dar a conocer el proyecto. A Kelly está encarregada da área de mobilização e dos contatos também com as igrejas aqui em Recife. Nordalí está a cargo de una movilización de intercesión y clamor por Venezuela y también por Brasil. A Nordalí está a cargo da área de mobilização, da área de intercessão, tanto por Venezuela como aqui pelo Brasil. Nessa igreja, se tiver alguém de oração, seria interessante depois procurar a Nordalí para se contactar y daí para frente terão caminhado juntos. Y también a través del proyecto Janela 414 para los niños. Y Samara, ella es abogada y nos va a ayudar en la asesoría jurídica para el proyecto. É brasileiro
Recife, ela é advogada, está nos dando assessoria jurídica. Hermanos, estamos precisando para este proyecto, primeramente oración, que ustedes nos apoyen en oración por Venezuela, por el proyecto y por la unidad del cuerpo de Cristo. También parcerías, necesitamos ayuda, necesitamos hermanos que se alíen y puedan estar juntos con nosotros para trabajar en este proyecto. Nosotras estamos dedicadas a tiempo completo. El pastor dijo mencionó que somos profesionales, pero estamos dedicados a esta obra. Elas são profissionais, mas estão dedicadas de tempo integral a essa obra, porque elas estão com a parte da estrutura de um departamento para poder a partir daí receber os outros. Por essa razão que elas precisam de sustento. Nós nem temos sustento para elas ainda e também nós não temos parcerias que dê para a gente cobrir nossos custos fixos, né? Em função de parceria. É tudo passo de fé que nós temos dado. Então, por essa razão, a gente precisa de oração também para que Deus levante parceiros e mantenedores. Precisamos de donaciones de alimentos, ya el grupo está creciendo, somos casi 10 personas. Necesitamos donaciones de medicamentos, equipos en la casa de refugio. Necesitamos algunas cosas como guardarropas, traveseros, ventiladores, entre otras cosas. Y por último, pero no menos importantes, el amor del pueblo de Dios manifestado a nuestros hermanos que vengan de Venezuela. Una palabra de bendición, de esperanza, de consuelo, es mucho, porque estamos lejos de nuestros familiares y es difícil, pero ustedes son nuestra familia en Cristo. Então precisamos de um abraço, uma palavra de consolo, de sorriso. Nós temos nossas reuniões de oração, nosso momento de compartilhar, e às vezes vira momento de choro. Vocês não têm ideia, não é? Muito bom, irmãos, a paz, tudo bem, que legal, bom, Venezuela. Mas eles têm família, eles estão online. Aquí les muestro la casa